palestra aqui 16 anos. Ah, é? Vala-me Deus. Ó. Bom, gente, enquanto a professora Fabiane se organiza aqui, eu queria fazer um outro agradecimento, né, também da equipe, que não está exatamente apresentando aqui como palestrante, mas o professor Ervelter, da Secretaria de Educação da Bahia, presente também. O professor Ervelter, ele tem contribuído muito com a gente, ele está, de certa forma, assim, fazendo um papel de coordenação na elaboração de uma documentação, do plano de trabalho, de uma fundamentação. Claro, isso é feito em equipe, né, em reuniões que a gente tem, mas ele tem sido sistematizado e sendo um ponto focal nesse trabalho. Tá? E também agradecer a um professor que não está aqui, que é o professor Astor, que trabalha também na superintendência do professor Ezequiel com a educação profissional. Ele é o diretor de educação profissional e tecnológica, e ele tem estado também com a gente, né, nesse trabalho. Tá? Eu queria também dizer que aqui estão presentes diretores de centro, coordenadores de curso, professores de curso, superintendentes, representantes de programas como o PIBID daqui da universidade. Então, a gente tem uma plateia, vamos dizer assim, muito qualificada aqui na universidade. Então, agradecer, né, a todo mundo que está aqui presente. E, bom, em relação ao CCAB, que vai ser a primeira iniciativa aqui na UFRB, a gente espera e muito que outras iniciativas aconteçam, porque a gente entende que a UFRB tem potencial para esse tipo de programa. O professor Josival, que é o diretor do CCAB, né, que tem estado também com a gente nas reuniões, a professora Tatiana, que é coordenadora do curso de agroecologia, né? E o pessoal aí do CETEP, né? Estou vendo aqui já a professora Aldevane, que é a diretora, né? A professora Camila e o professor Admilson, né? Estávamos todos juntos ontem aqui em reunião. Então, agradecer, né, esse trabalho que está sendo realizado, que eu tenho certeza que nos trará bons frutos, né, no futuro. Professora. Obrigada. Pronto. Boa tarde, gente. Nada. Você não sabe como facilitou, Fábio. Obrigada, professor Robson. Vocês facilitaram demais a minha vida aqui, tá? Eu fico assim, me sinto muito alegre, de verdade, assim, e me identifico muito com as carinhas de vocês do CETEP. Cadê? Levanta o braço aí, quem é CETEP. Então, eu acho que eu vou falar mais para vocês, tá? Que, assim, não vou estar repetindo, mas parece que aqui vai ser um contínuo itinerário, né? Então, assim, falar dessa experiência para nós professores, né? Eu sou coordenadora, mas aí eu me coloco, né, professor e professora. Foi assim, aquele olhar, como é? Os meninos já vão direto, né, para a universidade? Como é que é isso? Peraí, foi aquela expectativa, aquela ideia inicial, porque não conhecíamos o que era, de fato, o itinerário. Não tínhamos conhecimento mesmo. Então, foi importante, né, esse primeiro momento, que é o momento da formação. Foi ele quem trouxe a luz, formou, porque foi assim um processo de formação mesmo, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu acredito que durante o processo, não vai dar certo, a gente ouviu isso, que nada, esses meninos não vai dar certo não, nem, porque culturalmente, né, educação profissional, para nós, em nosso dia a dia, era o mercado de trabalho. E por mais que a concepção do omnilateral, integrado, né, nosso currículo relacionado a
a base comum, enfim, a gente sempre tinha essa preocupação do estágio, do TCC, para o menino sair com o certificado. Era essa a nossa preocupação. A gente queria entregar para o mercado um profissional diferenciado, não só técnico, mas com humanidade. Eu acho que a gente até faz bem isso, viu? Porque a gente tem lá na ponta, que é o mercado, esse retorno. Mas com o itinerário, parece que foi assim um divisor de águas para nós. Porque Enem, práticas de estudo começaram a ser inserido mesmo no nosso dia a dia, o que fez uma diferença enorme. Então, quem somos nós? Quem é esse centro, né, estadual de educação profissional do chocolate Nelson Chao? Nelson Chao foi um professor da Academia de Letras de Ilhéus e foi uma pessoa que tem uma frase no seu livro que ele dizia assim, no livro dele não, da filha: ué, mas por que se bebe café, por que não se bebe chocolate? Ele começa a fazer essa provocação. Porque a geração dos nossos estudantes é a geração do batom garoto. Não estou nada contra o batom garoto, tá? Eu vou contando um pouco do itinerário, um pouquinho sobre nós, para vocês compreenderem também. Então, entender que o chocolate 40%, 50%, 70%, agora estamos tentando desenvolver 80%, o paladar vai melhorando. E também a perspectiva, né? Então, um chocolate fino, que agrega valor, que tem no mercado, como o Fábio, né, trouxe, tem seu lugar, tem venda, tem saída, tem demanda, e uma demanda especializada. Então, assim, nós temos atualmente 1.300 alunos, é uma escola de grande porte, já tivemos mais até, né, 1.800, 1.500, hoje nós temos 1.300 atual, porque nesse período agora a gente tem uma evasão também, enfim, tem isso incluindo o Proeja, tá? E no curso de agroindústria, eu vou chamar agroindústria, porque mesmo nos estudos da matriz, a gente ainda tem esse nome. Agroindústria, mas a gente fala com ênfase na produção de cacau e chocolate, né? Mas faz diferença. Aí lá na frente eu vou dizer um pouquinho. Nosso diretor está ali, foi a nossa jornada pedagógica, nosso espaço. A gente ganhou um equipamento que é o nosso teatro. Faz uma diferença enorme. Hoje a gente faz essa pergunta ao estudante. Pé de meia, um equipamento, salas de aula novas, piscina semiolímpica, dojo, campo society, quadra, né? Toda uma estrutura de escola. Eu costumo dizer que aquela escola me merecia. Porque eu sempre fui boa aluna. E eu falo isso para os meninos. Eu falo isso, né? Nas idas, nas salas de aula. E vocês têm. O que está faltando? Né? O que está faltando? E eu digo isso a vocês porque a gente tinha um gargalo. E a gente está muito feliz nesse período agora, que é a conquista do... Não vou dizer o IDEB, né? Ideal. Mas a gente passou... Né? Ontem a nossa prova foi quarta-feira e nós conseguimos o mínimo dos 80% de frequência. Vocês sabem do CETEP o que é colocar estudante do terceiro ano? Pronto. Vocês sabem o que é isso, eu não preciso nem dizer. Né? Então a menina escapulindo para ali, estágio, chama, bora. Então foi uma mobilização. E olha, algo também feliz, não é somente pelo número, mas é uma escola que alcançou também um significado com o estudar. Então nós tivemos aulões, e esses aulões, os meninos estavam com a apostila, lá no auditório, no teatro, conferindo, estudando, como há muito tempo a gente não via. Então, e agora eles pediram para o Enem, aulão do Enem. E aulão do Enem é o itinerário, porque é a única forma do ingresso.
Então, nós temos das 3 turmas, 88 alunos, e pegando aí o que Fábio estava falando em relação a para onde irão esses alunos. 88, assim, poxa, vamos colocar 50%. A gente foi assim, na primeira turma, lembra, professor? Nossa, a primeira turma, a gente vai fechar uma sala, na UFSB. Nós vamos conseguir fechar uma turma, imagine. Aí, Fábio, Fabiane, acho que esses meninos não querem fazer chocolate, não. Nossa, foi muito frustrante, acho que não chegou nem a 9. Foi, sério, gente. Eu estou falando, eu não estou dizendo que eu estou falando para vocês do CETEP, e a própria também universidade, mas é o primeiro. Olha só o otimismo dele. Não, agora a gente vai priorizar, não é a ampla, mas é o itinerário. Então, assim, foi meio frustrante. Mas como... E aí a gente caiu numa situação que é... O que é que a comunidade conhece da escola? Outro divisor de águas também. Como é que essa escola chega para Ilhéus, para a comunidade, para o entorno, um município predominantemente rural, com seus quase 17 distritos, enfim, onde nem todo mundo tem acesso ao Instagram. A gente tem esse ano a gente conseguiu mobilizar bastante nossas redes, mas é o boca a boca que faz chegar a notícia, o que me falou, o que me disse, que fulano gostou. E aí nós decidimos fazer um questionário, aplicar um questionário, fazer um pouco de pesquisa, Mas enfim. Nosso diretor, Guilherme Couto, está bem no meio ali de camisa branca. Maria da Luz também à esquerda dele, Paulo Quadros, equipe gestora, e aí professores, tem aluno do PIBID, foi a Jornada Pedagógica 2025. E nessa jornada pedagógica, falar do itinerário contínuo é obrigatório, é pauta, não é opção, é assunto, não tem jeito, tá? Veio mesmo para ficar para o planejamento, por favor. Bom, então assim, começou em 2019, começaram as discussões sobre o itinerário, a base legal também não vou estar aqui repetindo, mas assim, não foi tirado das cabeças, não, a gente tem o amparo legal, tem os pareceres, tem a produção das matrizes, a gente precisa da LDB por conta também da própria avalidação, aproveitamento dos estudos, então nada pode ser criado, mas sim a partir das leis que amparem esses alunos. Essa primeira experiência de 2023, com certeza, Fábio, concordo com você em relação à pandemia. Nós tivemos mesmo um descrédito na educação, e vocês sabem como foi para todos nós, esse período difícil, e a gente não podia perder os alunos, então fazíamos... Por isso que eu sei Canva. Aprendi. Era linguagem, então a gente tinha que fazer os informes, as convocatórias, as aulas para o Meet, então, e a gente não podia perder esse movimento, esse investimento também. Porque não é só de boa vontade, tem dinheiro envolvido nisso, tem financiamento, tanto do MEC quanto da Secretaria de Educação, e a gente sabe que a Suprote foi junto desde o início conosco para a implantação. Os professores, na época, tinham os encontros síncronos, e assíncronos também, depois, iniciou presencial, e depois a gente foi fazendo os encontros pelo Meet, e com todos os A6 específicos, eram discutidos sobre as matrizes principalmente. O que fez com que o professor também pensasse, isso vai para vocês, em relação a uma perspectiva de que tipo de aluno vai para essa universidade, com suas competências leitoras, com suas competências de resolução de problemas, principalmente, e também humanos, pessoas capazes de se colocar com empatia, com política no sentido mesmo de postura, de pensar no coletivo, e
fez com que o professor pensasse, eu não posso, além do profissional, tem que ser alguém que saiba argumentar, habilidade de argumentação, criar respostas justificativas e fazer um TCC. E aí nós ouvimos de uma professora de lá, a professora de teatro, estava numa reunião e disse, Fabiane, mas... Val, que legal esses meninos na aula de iniciação científica. Porque quando a gente foi falar sobre objetivo, problema, intervenção, metodologia, eles já sabiam o que era. Então mudou tudo, mudou a forma, né? Então as metodologias ativas, a forma de dar aula e de olhar para aquele aluno mudou sim. Matriz, já falei, adequação da carga horária também. A própria Secretaria Suprote, né, vem fazendo as revisões com as matrizes, aí foi nesse bojo que a gente também aproveitou e fez as nossas alterações. É importante que, aí para as escolas, chamem os pais, toda a comunidade, para explicar mesmo como funciona, faz toda a diferença. A gente fez isso depois, isso a gente reconhece, né? Mas ainda foi em tempo. Porque o pai sabendo, você tem alguém ali, de parceria, alguém engajado também. Então, assim, foi um conjunto de etapas. Primeiro, nas salas de aula, sensibilizar os alunos sobre. Aí vem os workshops, que fizeram toda a diferença. E o nome é esse mesmo, foi a prática, teoria e prática. A visita à universidade, quando inaugurou na CEPLAC, né, os meninos viram aquele prédio, né, vertical, aquela estrutura toda, a gente estava na escola ainda em reforma, nossa, aquilo ali veio, eu quero vir para cá. Então, estão me dando uma oportunidade de estar aqui, no meu lugar. E aí, assim, né, eles me pintam no lixo, os meninos, né, rodando, né, entrando nos refeitórios, banheiro, salas de aula, as instalações. E a gente pensa que não, mas uma instalação faz, sim, toda a diferença. Hoje, o nível é uma mudança incrível. A predisposição para estudar, o ambiente influencia, sim. Então, no itinerário contínuo, tem que explicar o que é para eles, mesmo como uma aula, e aos pais também, funcionários também, secretaria. Secretaria é eu costumo dizer, né, a recepção da escola, porque as pessoas se dirigem geralmente à secretaria. Então lá elas precisam, eles não têm que dar conta somente de uma matriz, de um histórico, mas eles precisam entender para explicar, porque é a matrícula. E a gente vem buscando alternativas de chamar, ser uma escola atraente. A gente não tem problemas em relação à matrícula do dia, só à noite, mas a gente nunca sabe, né? Então, o foco na implementação, contar a história, o porquê e de merecimento mesmo. Eles precisam entender que eles estão lá porque eles merecem ser técnicos melhores pessoas, entregar um serviço da melhor qualidade. Bom, a reunião de pais pode passar. Aqui ficou um pouco apagadinho, mas a gente pensou aqui nas principais, né, competências e as habilidades. E vou pegar uma, por exemplo, aqui, empreender de forma inovadora a partir da cadeia produtiva de cacau e chocolate, considerando o contexto socioeconômico local e tendência de mercado. Qual é a diferença? Porque antes a agroindústria, por exemplo, tinha uma disciplina PPOAV, que era produção e processamento, né, de produto orgânico e animal, e aí a professora produzia o iogurte. Mas como é que a agroindústria, com ênfase em cacau e chocolate, que tem a ver o iogurte, né? Mas o processo de uso de EPI, todo um processo de avaliação do material, de higiene. Por falar em EPI, vocês vão ver umas fotos aí que os alunos usam o doma, que é a roupa do chefe. E isso dá todo
como se fosse um status, né? Um glamour, né? Mas é o EPI deles. Então, qual é o desdobramento? Controlar com eficiência a atividade de cadeia produtiva do cacau, derivados por meio do uso de softwares, planilhas, tabelas, gráficos para garantir a quantidade de produtos e utilização dos insumos. Mapear, documentar, intervir nos pontos críticos, o controle que comprometem a segurança tanto do trabalhador no ambiente do trabalho quanto do alimento nas etapas de processamento. E controlar com eficiência as atividades de cada produto por meio de uso de aditivos alimentares com softwares, planilhas, tabelas e gráficos. Aqui também houve uma mudança, gerenciar a logística de cadeia produtiva considerando sazonalidade, alocação e distribuição. A gente também tenta estimular que outros cursos, na escola, eu esqueci de falar, nós temos 9 cursos, 8 agora, né? É para todo gosto, né? Então a gente tem vários eixos ali dentro, nós temos 3 eixos principais, mas são eixos que conversam. O estímulo, tem alguns não, porque a gente não vai também artificializar uma interdisciplinaridade só para dizer que está fazendo interdisciplinaridade. Tem que ter sentido e tem que ter um sentido da aprendizagem e do fazer pedagógico também. Senão fica uma forçação de barra e você perde o sentido, né, da interdisciplinaridade. Então, por exemplo, guia de turismo, tem uns vídeos aí, não sei se vai dar para ouvir, não sei se a Ale conseguiu uma caixinha ali. Guia de turismo e hospedagem são cursos bem próximos à agroindústria, porque a gente tem turismo de experiência que os alunos recebem. A escola é uma escola muito visada na nossa cidade. Politicamente, pelo espaço, ela ocupa uma quadra hoje. Então, a gente faz coisas assim, bem interessantes mesmo, não é por nada não, mas eu digo assim, gente, que parece uma Disneylândia. Todo dia, quando a gente termina um brinquedo, já tem outro, e não dá tempo, não dá, porque está no seminário, está numa visita técnica, ali mesmo na área, tem uma atividade agora no teatro, tem no ginásio, então, ia trazer até umas imagens, mas aí ia ficar muita coisa, né? Porque a gente fala e a gente precisa provar, mas vocês vão acreditar em mim, sim. Aí, assim, visando a matrícula, a gente, eu não sei se vocês estão vendo aqui, esse corredor é a fábrica de chocolate, tá? Essas pessoas aqui, à esquerda, é a fábrica propriamente dita, e aqui à direita tem esse corredor onde vem uma funcionária ou um aluno do estágio explicar como tem que entrar, o que é que tem que fazer, tem que colocar touca, né? São pessoas da comunidade. E ali, quando eles saem, eles degustam. A ideia é conhecer, é fazer um tour pela escola. A escola está tão grande que os alunos de guia estão usando o colete, um coletezinho marronzinho, bem de Indiana Jones mesmo, bem de guia, e fazem todo o tour. Fazem o receptivo e eles vão para a fábrica. Conhecem tanto quanto os alunos sobre o processo de produção de cacau. Porque é uma cidade turística também. E a produção de cacau, assim como vocês também estão identificando qual é a demanda de vocês, do mercado, fazendo esse estudo, né, do município, enfim, como vocês já têm, lá a gente acredita que vai agregar muito, e mesmo que o aluno não vá se empregar numa Joanes, na Barrica Lebu, por exemplo, ele vai abrir um negócio. E não é um empreendedorismo de verdade mesmo. Então, o curso, ele ajuda as disciplinas e com a reforma, né, das matrizes, como risco de negócios, fazer o cálculo de marketing, embalagens, enfim, e vocês estão já acostumados também, né, com esse processo, só muda o curso, mas todos precisam entregar um produto, né, para a comunidade.
Então, chamando as pessoas do bairro, do entorno, escolas municipais, já tem gente se inscrevendo em escolas para fazer, agendando a visita lá. Escolas, né, inteiras. Eu quero levar meus alunos para conhecer. Então, a gente organiza e esses estudantes de turismo e os alunos de agroindústria já estão lá na produção de chocolate. Que a gente tenha uma internet na escola, mas até as universidades têm problema. A gente também tem alguns problemas. O celular, ele estava me perguntando como é o celular no carro. Muitas vezes a internet da escola falhou para o menino não perder a avaliação. Bora, vamos aqui, vamos para o laboratório, você trouxe o celular, tem internet, bora fazer a prova. Então, são situações que acontecem mesmo. E a gente precisa entender que esse aluno não tem equipamento, tem, recebeu tablet, não recebeu, sabe? A pergunta interessante do 19 é por que você escolheu esse curso? E a agroindústria, ninguém respondeu que era por causa da UFSB. Eu me matriculei para ver o professor Fábio dar aula. Não tem. E quando a gente conversa com os pais, você sabe o que é o itinerário? Você sabe que seu filho pode ir? Não sei. Aí vem o papel da escola, o seu lugar de estar dando esse conhecimento, essa informação, tratando dessa informação para que não tenha dúvidas, estimulando sim. Porque, sabe, Fábio, pode não ser o curso do sonho, mas eu tive a oportunidade de ir para aquela universidade. Então, é esperança. É a gente... passa aí para mim, por favor. Isso aqui é só os desafios. Né? Sempre tem, mas o desafio que a gente quer elencar é rotatividade dos professores técnicos. A equipe gestora da escola se mantém, ajuda, a Suprote se mantém, melhor ainda, né? Mas se a universidade começa a mudar, manda Fábio não sei para onde, manda outro, João ou Carlos. Aí quem está lá tem que ter documentado. Agora, vendo a experiência da escola, acho que está na hora da gente documentar, publicizar, porque, assim, é uma política não é de governo, é de Estado mesmo, né? É uma política que tem que ficar. Nomenclatura, a gente acha acredita que a agroindústria, se vier no nome, que o nome que é um nome é identidade. Se tiver ainda somente, né, agroindústria, talvez se reduza. Então, a gente precisa estar colocando o nome na matrícula lá, no diário de classe, no boletim do aluno, produção de cacau e chocolate. Acesso e transporte ao campus da universidade, os meninos falam, reclamam. Eu sei que acho que é algo que já vai estar sendo superado, porque algumas alternativas já deve ter tentado mais ou menos, né? Mas as primeiras experiências que ficaram na estrada, olha, era cada conversa cabulosa, né? E a gente, mas vai melhorar, vai botar luz, vai botar poste, vai sinalizar. Por isso que é importante, quando fala assim em política pública, que todo mundo esteja. O município precisa estar, porque é sistema. E ele está dentro daquele município, sim. É questão de segurança. Cursos ainda são desconhecidos pela comunidade. E eu não falo só da UFSB, não. Eu falo da nossa escola. Por isso que agora nós temos, na ordem alfabética, agroindústria, análises clínicas saindo agora do dia, né, a gente mantendo ainda à noite. Eletromecânica, que é uma parceira nos outros cursos. Eletrotécnica, hospedagem, turismo, logística, teatro, sendo o único, né, aqui da Bahia, não é isso, professor? Do interior, né, do interior. Ainda continua, inclusive foi premiado agora, sábado, eles vão receber, né, as medalhas, as placas lá, foi feita uma pesquisa no município, a diretora, a professora recebeu, e o espetáculo Ibiri também foi premiado. Então, é uma escola que é premiada, sim. Bom, o resultado, estímulo para o processo de identidade e pertencimento para o itinerário formativo na EPT. Se a gente engaja todo mundo,
direto, aluno, indireto, família, comunidade, eu acho que a gente tem aí grandes chances de sucesso e ampliação de oferta. E os eventos, né? Além de participar dos seminários, né, territoriais que estimulam, os alunos adoram viajar, adoram ver seu produto, adoram falar sobre eles, isso é importante, né? Eles gostam, e é um trabalho, né, da Suprot, que eu acho que realmente não tem como voltar mais atrás, tem que ampliar isso aí. As visitas técnicas, cada vez mais voltadas à produção de cacau e chocolate, para criar identidade mesmo. A Dengo, esse ano nós conseguimos ir até a Dengo, porque a gente compra amêndoa do mesmo lugar deles, viu? A Dengo é famosinha lá em Ilhéus, não sei se vocês, quem visita, chocolate a gente deixa um rim para comprar lá, tá? É mais ou menos isso. E a gente compra a mesma amêndoa, mesmo lugar, mesma origem, certificado. A gente não pode fazer de outro tipo, não. A participação dos estudantes também do Festival Internacional, a gente já tem stand lá, o lugar já é nosso. Esse ano foi a Willy Wonka, né, a fantástica fábrica de chocolate. Cada ano a gente inventa um tema gerador. E também isso é importante para a visibilidade da educação pública. Isso é que é importante. A valorização que se faz e que tem, né, esses professores, esses profissionais. Meu tempo? Vamos lá? Faz o tempo. Vamos lá. A sala é nossa, então fique tranquilo. Próximo. Pode. Deixa eu ver se agora é o vídeo. Tá. Esse é um bioproduto, reaproveitamento de resíduo da casca da amêndoa do cacau para a produção de sabonete. Aí, assim, sabonete não é muito a ver, né, com o nosso, mas o pessoal da logística, a logística reversa, resolveu perguntar lá na fábrica: o que vocês fazem com a casca da amêndoa? Né? Não, a gente tritura, às vezes vai para o adubo, às vezes não joga fora. Peraí, a gente vai dar um destino. E a ideia é esse cidadão, essa cidadã consciente, não só porque está fazendo bem ao meio ambiente, mas a si mesmo, né? À humanidade. Aí a participação nossa, tem um videozinho. Deixa eu ver se agora vai. Oi! O som! Aí. Esse foi do ano passado, em Vitória da Conquista. Foi Vitória da Conquista o ano passado? Foi. Esse 2024. Essa é uma aluna do Proeja, viu? Da noite, não é do dia, não. Vamos lá. Cada dia que passa, está se chegando mais fábricas no estado da Bahia. Tem um grande objetivo, eu vou investir na área de tecnóloga de chocolate, porque está ligada à cultura da minha cidade, à natureza. Eu quero mesmo trabalhar nessa área e no momento eu estou cursando o 3º ano de agroindústria. A gente pode trabalhar na área de chocolate em lugares que em si tratam da alimentação, porque o nosso objetivo é fazer que esse alimento chegue ao consumidor de uma forma segura. Eu acho que apesar do jovem querer em si fazer a faculdade, ele tem que pensar o que vai manter ele a estar naquela faculdade. Eu indicaria um técnico, porque assim o médio em si só vai te preparar para a faculdade. E o técnico não, ele vai te preparar para uma faculdade e para o mercado de trabalho. É aí que está a diferença principal. Ela hoje é aluna de lá, viu? Vamos lá. Essa, só um instantinho, depois tu volta. Essa é do Proeja, foi a primeira turma. Marie. E se dá para ouvir? Pode falar. Não, ela. Então, eu acho que o sentido
de primeiro emprego, de política pública, está aqui. Ficou redondinho isso, né? Eu sou estudante, um emprego, primeiro emprego, e ainda vou para a universidade. Quer mais? Não, quer mais. Aí você se engana, Robson. Eles querem mais. Agora é pouco. Vocês que lutem, né? Vamos lá. Doutorado. Tira um, por favor. Então, os dois estão passando ao mesmo tempo. Ficou baixo esse. Então, o curso de guia de turismo e de hospedagem são os que mais conversam com a agro. Estão vendo aí como que isso, né, reverbera no trabalho final deles. Então, é isso. Eu acho que passou, acabou. É isso. Obrigada.